famoso. Quando alguém me para na rua, eu travo. Sei lá. Eu Sim. tô com um problema aqui. Perfeito. Tá, e aí? Como é que vai? Então, eu vou dar uma mini aula para vocês, porque a gente está falando de cérebro, neurociência e a questão de Deus, certo? Aham. Então a gente vai encontrar, porque olha só, vamos dar esse exemplo. Você está falando de uma doença, aí Jesus diz o seguinte: não procure fora o que está dentro de você. O reino de Deus está dentro de vós. É o mesmo cérebro, porque o reino de Deus está aqui, ó, aqui, né, na nossa consciência. Da mesma forma que tem Deus aqui na nossa consciência, nossa experiência espiritual com Deus, também tem uma experiência de traumas, como eu disse. Você está entendendo? Então, se você tem problema de alguém parar você na rua, né, de relacionamento, vamos colocar assim, porque você quer fama, você quer ser visto, quer ser gratificado pelo seu trabalho. Só que o dia que você chega na fama e você começa a se boicotar, opa, peraí, tem alguma coisa que está errado. Então você vai ver que muita gente, aliás, aquele Nasce uma Estrela com a Lady Gaga, o cidadão estava no alto da fama, estava bebendo, igual meu pai, porque eu sofri com esse filme, que o cidadão morre bebendo, né? Esse Nasce uma Estrela da Lady Gaga. O que acontece? Ele começa a se auto-boicotar. Então, se você está atingindo, querendo ser visto, reconhecido, gratificado pelo seu trabalho, mas quando você chega lá, você começa a passar mal, peraí, tem alguma coisa errada. Né? Esse mal-estar são sintomas físicos de alguma coisa cerebral. O que são sintomas físicos? Palpitação, tremedeira, gagueira. Fala aí, Ale, fala aí. Não consigo. Oh, vai lá falar com a pessoa chega travada. Isso são sintomas mentais. Então, eu vou pegar seu sintoma mental. Tem técnica de eu acessar a rede de memória. Então, nós sabemos que a nossa consciência forma em torno de redes de memória, falando de cérebro. E o nosso cérebro, ele faz, cada neurônio, para você ter uma ideia, faz 10 mil conexões de memória. Tem até na internet os neurônios crescendo assim, não sei se vocês viram, fazendo a tal da sinapse cerebral. Quer dizer, cada experiência emocional que você tem, o seu cérebro, um neurônio conecta ao outro, 10 mil neurônios. E aí a gente forma um número absurdo de conexões de memória que tem no nosso cérebro. É 10 à potência 16. Ou seja, é um número 1 com 16 zeros. Não dá nem para calcular quantas conexões de memória nós temos. Então, o que eu estou falando para você? Para a gente achar essa raiz, onde começou o seu problema com a fama, com esse mal-estar que você tem nesse ponto específico, eu tenho que acessar essa rede de memória. Então, quando eu fizer as perguntas específicas, que a rede de memória se interliga exatamente por o quê? Por imagem, pelas nossas emoções. A nossa memória é puramente emocional. Então, se eu pego a sua emoção que está afetando você, eu sei fazer as perguntas diretivas, na qual você acessa a rede de memória e você vai chegar no arquivo de memória. Pode ser na vida intrauterina, pode ser com 1 ano, 8 anos. Geralmente a gente acessa os traumas lá de 8 anos, 5 anos, onde a pessoa começa a sair para a vida da escola, sofre bullying, e aí o cara vai para a escola, sofre bullying, ele fica retraído e tem medo de se expor, né? Então, cada um vai para algum lugar. O que acontece? Só que se a gente acessa essa rede de memória, o que acontece? Você hoje é uma pessoa resolvida, você tem seu trabalho, você é inteligente, você não é aquela pessoa que sofreu bullying na infância. Sofri muito. Sofreu muito bullying. E o guru também. Então, esses bullying é comum, mas o que acontece? Se você sofreu muito bullying na escola, quando você precisa estar no meio de pessoas, vem aquela sensação, putz, né, de eu vou errar, vou fracassar e vou sofrer bullying de novo. Então, isso é muito comum nas pessoas que sofreram bullying e que vai travar. Então, o motivo que trava, isso tudo é cerebral, entende? Não? Agora, existem técnicas de não regredir a memória aleatoriamente. As perguntas são muito específicas e o cérebro é muito específico. Então, quando eu desenvolvi uma técnica de fazer perguntas específicas, né, eu sei que a rede... Mas é você que faz? Eu sei que você falou, você entrega um questionário? Não, não é questão, quer dizer, para quem está começando na escola, eu tenho uma escola de formação em psicanálise cristã. E dentro dessa escola, uma coisa é a psicanálise, outra coisa é uma coisa chamada método Onari, que eu desenvolvi. Eu descrevi esse método patenteado, onde os alunos aprendem a fazer as perguntas. É claro, no início tem um questionário que eu faço, porque a pessoa não vai saber fazer pergunta. Então a escola vai ensinar o aluno a fazer pergunta para o seu cliente.
Então eles vão aprender a fazer essas perguntas. E uma hora que você faz pergunta, é como se eu estivesse conversando aqui. Me descreve melhor aí o seu sofrimento. Quando você pensa nesse sofrimento, que imagem vem na sua cabeça? Porque a nossa memória é de imagem, é de sentimento. Porque as nossas emoções são corporais. Então quando você fala, eu passei mal na rua, o que você sentiu quando você passou mal? Cara, toda vez que eu saio na rua me dá um frio no estômago, sabe? E toda vez que dá um frio no estômago dá vontade de sair correndo. Então você trouxe o sintoma físico, corporal, e o que você sente quando você dá vontade? Putz, eu sinto que eu vou morrer, eu sinto que eu estou em perigo, sinto que, sei lá, né? Estou numa solidão terrível. Então o sentimento é a base das nossas emoções. Aí o que tem? Quando você sente isso, que ideia ruim você faz de você? Cara, eu sou fracassado, eu sou imperfeito, eu sou incapaz. Aí o que acontece? Feito esses questionários básicos, a pessoa vai olhar para dentro. Então eu ensino as pessoas a olhar para dentro, e nesse momento ele fecha o olho e vai olhar para dentro. Aí vem um detalhe muito interessante, que eu falando de cérebro, né? Eu costumo dizer para os meus alunos assim, Ale, que nós aprendemos a olhar para fora. Então todo mundo, olha, vai ver o negócio. Tanto é que essa questão do coach para ganhar dinheiro, todo mundo fala em ganhar dinheiro, vai ser médico, vai ser bem sucedido no YouTube, nas redes sociais, tudo mais. Quer dizer, é coisa que a gente está olhando o mundo lá fora, tá certo? Alguém te ensinou a olhar para dentro? Então, já ouviu falar como olha para dentro? Inclusive aquela série, né, o Arquivo X, que era uma série paranormal, que supostamente da quebra da Matrix, ela ensinava exatamente isso. Que ela sempre falava, a verdade está lá fora. A verdade está lá fora. A verdade está lá... a verdade está sempre lá fora. É sempre fora do ser humano, fora do planeta Terra, fora da galáxia. Nunca é dentro. Então, imagina se fosse o contrário. Não, mas para mim é o contrário. Então, para mim é o contrário. Então, mas esse é o ponto, né? A gente foi ensinado a buscar as coisas nos lugares errados. Porque aí o cara vai estudar, vai ser alguém profissional. Por exemplo, se você não tem uma profissão, não está ganhando dinheiro, a pessoa está olhando para você, acha que você é um fracassado. Só que você tem uma paz interior muito grande. E o que a pessoa mais procura é esse Deus que te traz uma paz interior. Eu vou dizer uma coisa, do mundo que está hoje, você pode ter certeza que todo mundo que está ouvindo aqui está buscando essa paz interior. De que forma? Ganhando poder, ganhando fama, ganhando dinheiro. A paz está lá fora. E Jesus fala exatamente ao contrário. Não procure fora o que está dentro de você. Então, a minha escola de psicanálise cristã vai ensinar as pessoas que aprendem a psicanálise a acessar o que está dentro de você. Agora, quando se acessa o que está dentro de você, é muito interessante, porque existem os traumas, existe essa coisa que causa sensações ruins, mas também existe a sua experiência com Deus. Então você tem uma experiência com Deus, você tem uma experiência com Deus. Só que no dia a dia, que você falou, o gatilho de eu passar mal é quando eu saio na rua e eu tô com essa fama aí, eu começo a passar mal. Quantas celebridades estão em pânico, em ansiedade, estão bebendo álcool. Tem um cantor famoso aí que já aposentou, mas eu era fã dele, agora não sou mais. É o Wesley Safadão. Ele se aposentou por causa de ansiedade. Eu vi esses dias. Era esse que você era fã? Não, lógico que não. Ele já aposentou porque ele já tem mais de 60 anos. Mas eu quero dizer para você, nem você. Quem é o Roberto Carlos? Não. Ele precisava tomar uns goró para poder se apresentar. Tem vários aí. Isso aí, infelizmente. Mas por quê? Porque ele não suportava o público que quer ver ele cantar, ele simplesmente tem uma timidez muito grande. Então ele precisava tomar umas, relaxar com o álcool que a gente está dizendo aqui, para poder exercer a profissão dele. Mas por que um cara que é uma celebridade, que todo mundo quer vê-lo... E conquistou... Porque todo mundo acha que virar celebridade é o sucesso absoluto da vida. O Elvis Presley, pô. Morreu usando barbitúrico, calmante, sedativo. Michael Jackson usando até propofol e outras coisas, porque o cara não suportou isso. E o Michael Jackson, podem falar o que quiser, mas foi o maior artista da nossa história, junto com Elvis e os Beatles. Sem dúvida nenhuma. E assim, a morte é absolutamente trágica. Sim. Né? Sim, mas é que tá, entre essa questão do cérebro e Deus... Porque, veja bem, fama do Elvis não trouxe paz para ele. Não. Fama do Michael Jackson não trouxe paz para ele. Se você pegar as nossas pessoas que estão dirigindo aí países, os países são milionários, não estou nem falando, mas veja os grandes políticos. Quanto mais poder ele quer.
tem paz um cara desse? Não tem paz. Então você que está ouvindo aqui o programa, peraí, é dinheiro que traz paz? É fama que traz paz? É poder político? É poder econômico? Cara, eu atendi de pessoas que ganham 70 milhões de dólares por ano e não tem paz. Então, quando a gente fala cérebro de Deus, é um caminho para vocês que estão ouvindo, assim, como é que você vai encontrar esta paz? E aí, Jesus diz exatamente o contrário. Não busque fora, que é essa paz que a gente busca no mundo lá fora, mas busque o reino de Deus que está dentro de você. O reino de Deus não vem de uma forma visível, segundo o que ele diz. Vem de uma forma invisível. Então, não invista, né, os seus tesouros aqui na terra, onde a ferrugem e a traça vão correr, que é o que você olha aqui. Então, tudo que você constrói aqui, o que o homem constrói, vai desaparecer. E o que ele está sugerindo para você construir? Plante tesouro no céu. E qual é o tesouro no céu? A Bíblia não vai falar em cérebro, mas quando você lê a Bíblia, você vai ver que ele escreve coração. O coração do homem enganoso, o Espírito Santo, né, que é o Espírito de Deus, vai estar no seu coração. As leis de Deus vai transformar o seu coração de pedra, que é essa cabeça rígida, a sua consciência rígida, num coração de carne, quer dizer, numa mentalidade, numa mente aberta. Então a Bíblia propõe você deixar de ser rígido, deixar de ser ignorante e pensar na sua vida. Então, quando você busca essa paz, é uma paz interior. Por isso, aí vem a meditação, né? Por exemplo, os meditadores sabem disso. Aliás, a neurociência, na questão do cérebro, evoluiu dos estudos dos meditadores lá da Índia, dos gurus que fazem a meditação. Então, dentro dessa história, quem faz a meditação está dentro. Por quê? Eles perceberam que os meditadores, eles controlam a vida interior tão profundamente que eles controlam, você sabe disso, a respiração, a frequência cardíaca. Os caras botam a frequência cardíaca lá embaixo, os caras ficam um minuto, sei lá quanto tempo, sem respirar. Se eu ficar um minuto sem respirar, não controlo nada. Imagina que esse pessoal tem o controle do que a gente chama do sistema nervoso autônomo. Ele tem as mãos de fazer o batimento cardíaco, fazer isso. E o que chamou a atenção? Os estudiosos da mente humana foram falar, por que esses caras conseguem controlar esse mundo interior? Que é o mundo interno, que tem a ver com o nosso coração, com essas sensações ruins que a gente sente no dia a dia. Então eles descobriram que esses caras continuamente estão olhando para dentro. Então existem várias formas hoje da meditação de olhar para dentro. O que eu desenvolvi, eu peguei tudo isso aqui, desenvolvi um método que vem da neurociência, de aprender a olhar para dentro e a pessoa conhecer a verdade. E aí vem um grande ensinamento, né? Que está contido na Bíblia. O verdadeiro amor joga fora todo medo. Está lá em 1 João, capítulo 4. Né? Os verdadeiros discípulos de Jesus é aquele que tem amor no seu coração. Só que se você pegar o ser humano, o que ele tem na verdade? Se você olhar no dia a dia, a gente deseja um monte de coisa, a gente tem expectativa de um monte de coisa. Você quer produzir um monte de coisa, mas o que acontece? A gente se frustra. E eu, dentro dessa busca espiritual, uma coisa que eu falo, aquela mulher que está ali me ajudou a encontrar esse Deus. Por quê? Nessa relação, no propósito de ter família, eu tive que mudar a minha forma de amar. Então eu amava e tinha segurança fazendo o quê? Dando carro importado, tendo uma cobertura com piscina, churrasqueira, que era o sonho de todo mundo, ganhando dinheiro, ganhando poder, ganhando fama, que eu tenho um currículo maravilhoso na área de cirurgia, só que nada disso me trouxe paz. Onde é que eu fui descobrir esta verdade? A verdade que nós devemos abrir mão dessa nossa consciência, né, que a gente tem, de olhar para fora e tentar buscar paz com as coisas de fora e olhar para dentro e buscar uma paz interior. Só que olhar para dentro e buscar essa paz interior é um processo contínuo que não é um mês, não é um ano, é um processo. O Kierkegaard, que foi um filósofo dinamarquês, ele fala que a busca de Deus é a prática diária de você transformar a sua consciência numa outra verdade. Que verdade é essa? Se eu estava buscando uma verdade em que esses valores que a gente está falando aqui, elas faziam parte da minha crença que iam me trazer felicidade, eu descobri que isso me trazia grande sofrimento. Eu podia ter dinheiro para mandar na cabeça dela.
Quando eu tinha muito dinheiro, eu quase separei. Por quê? Porque eu me tornei o verdadeiro Deus e não aceitava ela. Eu falava, não, você está errado, você está errado, você está errado. Eu comecei a impor as minhas ideias. Então, quanto mais eu estudava, mais eu impunha minhas ideias. Para quem? Para os pacientes, para as pessoas. E eu estava fazendo o que a Bíblia condena. Então, o ensinamento de Paulo, por exemplo, do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, o ser humano tem um cérebro tão maravilhoso, e lá está lá, ele conhece todas a manifestação de Deus, que é o que a gente está falando aqui. A maravilha que é o que Deus faz na nossa vida. Só que o homem começa a adorar a criatura, que sou eu mesmo, do que a adorar o Criador de tudo. Olha só que bacana. Então você fala assim, como é que eu vou usar o cérebro para conhecer Deus? Eu tenho que olhar para aquelas escrituras e falar, cara, o que serve para mim? Eu estava me tornando Deus. Mas aí que tá, por um lado, eu me tornava Deus na minha relação com a minha esposa. Então aqui, na DR familiar, eu pisava na cabeça dela. Mas para vocês que estão aqui, meus amiguinhos de fora, rapaz, graça e paz, irmão. Aí você vai falar, não, doutor Pedro é um cara espiritualizado. Nossa, o cara é um homem de Deus, é um amor em pessoa, tal. Mas, pô, pergunta para minha esposa, pergunta minhas filhas se eu sou essa pessoa. Nada, cara, é um demônio chupando manga. Vivia irado, frustrado. E essa ira, né, é terrível, gente, é terrível, porque essa ira não me traz paz. Aí eu vou buscar trazer paz, porque eu estou muito irado, muito frustrado, aí eu vou beber. Aí eu vou frustração, eu vou ganhar mais dinheiro para comprar mais coisa. E aí eu começo a estudar, usar meu cérebro, né, consciência. E quanto mais eu estudava, mais eu me afastava de Deus, mais eu não tinha paz. Então quando eu aprendi ali da neurociência, da meditação, aliás, tem muito religioso que critica a meditação. Mas a meditação é simplesmente você olhar para dentro e não ficar olhando a vida dos outros. Ser cristão, Jesus diz, cada um pega a sua cruz e me siga. Quer dizer, eu preciso cuidar da sua vida? Preciso ficar olhando, você está no pecado, aí cara, pô, a Bíblia está dizendo isso aqui, pô, para de pecar, para. Não, cara, Jesus quer que ele convida exatamente você, que sou eu. Vinde até mim, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, quando eu entendo esse ensinamento de Jesus, que para os cristãos é Deus na terra, né? Como é que o fardo de Jesus é leve e vinde até mim, meu jugo é suave? Quer dizer, é aquela coisa que fica lá me segurando, é suave, né? Cara, eu percebi que os meus pensamentos é que eram terríveis. Porque o que eu carregava na minha consciência, no meu coração, é esse desejo de dominação. Esse desejo de fama, de poder, de conhecimento. E quanto mais conhecimento eu tinha, mais eu me endeusava, que está escrito em Romanos capítulo 1. O homem começa a se endeusar até o ponto que a gente começa a ter conflito. A gente já separou quase muitas vezes. Eu sei que esse papo é talvez muito pesado para as pessoas ouvirem, mas talvez é um caminho das pessoas buscar essa paz interior. Você está entendendo? Então, foi o caminho que eu encontrei. Então, como eu vou usar o cérebro para me relacionar com Deus? Para mim, Deus é uma coisa muito definida. Não é uma coisa, né, esotérica que eu já fiz. Eu estou sentindo Deus, cara. Eu sinto Deus está presente. Não, já fiz isso, cara, Deus, vem cá. Aí eu vou lá cantar o louvor, né? Falo, Deus. E falar em línguas, né? Exatamente. Cara, eu posso buscar isso, uma sensação boa. Eu vou entrar num lugar onde eu vou sentir o cheiro, o aroma do incenso, a música agradável. Quando eu saio lá fora, eu já viro o próprio demônio.